Fala turma, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Estou do lado de Augusto Coelho, o rei das planilhas. Eu sou Paulo Barreto e a gente vai trazer aqui mais um conteúdo top para vocês. Como as casas de aposta ganham dinheiro. Entendimento sobre a máquina é muito importante para saber em que contexto você está inserido. E aí também aprender como você vai ganhar dinheiro em cima delas. Augusto, é com você, meu querido. Isso mesmo, Paulo, muito obrigado. Então vamos lá, pessoal. As books sempre ganham, né? Você já ouviu esse termo algumas vezes na sua vida, que as casas sempre ganham e é impossível a gente ganhar delas, né? Bem, não é por aí. As casas sim sempre ganham, eu vou explicar para vocês como, mas não é impossível a gente ganhar dela. Também a gente vai conhecer aqui nesse curso várias formas de poder ganhar e ser lucrativo, né? Utilizando as casas de aposta, fazendo as nossas apostas. Em primeiro lugar, que vocês têm que acabar, eu quero acabar com um mito aqui já de início, que as pessoas acreditam que as casas de apostas só vão perder dinheiro, né, quando as pessoas estiverem ganhando muito dinheiro. E elas só vão ganhar dinheiro quando a gente estiver perdendo, né, muito dinheiro. Parece lógico, mas não é bem assim que funciona, tá? Quando as pessoas fazem suas apostas e perdem dinheiro, não é por isso que a casa de apostas está ganhando, porque a maioria das vezes você vai perder. Não é por isso, tá? E também não tira aquele mito de que as pessoas, o cara ali está ganhando muito, está acertando muitas apostas, está quebrando a book. Não, cara, ele não está quebrando a book, não é bem assim que funciona, tá? As casas de aposta, elas vão ganhar em três formas, né? Em primeiro lugar, elas são uma empresa. Se as casas de aposta são uma empresa, elas têm dinheiro, movimentam dinheiro, e esse dinheiro elas reinvestem. Então, os investimentos que elas fazem, como o banco também, o dinheiro não fica parado lá no banco. Ele movimenta, ele faz reinvestimentos. Então, a casa de aposta também investe. Então, esse investimento é uma das formas dela, como empresa, ganhar dinheiro. Já voltado para as apostas, existem duas formas dela ganhar dinheiro, certo? Primeira forma é o bônus. Por quê? Porque aí sim está relacionado aos perdedores, porque no bônus a casa de aposta faz uma promoção, né? Oferece um bônus para os apostadores iniciantes, para eles abrirem o olho e quererem aquilo ali, né? Como a gente já falou na aula passada, e ele acaba perdendo, né? Caindo nessa cilada, perde todo o dinheiro dele. Então, sim, é uma forma de ganhar dinheiro rápido e fácil para as casas de aposta, é ficar oferecendo esses bônus, tá? E o segundo ponto, voltado às apostas, é o Juice, que eu vou explicar para vocês aqui como que fazem para elas ganharem, que é uma das principais formas delas ganharem dinheiro, independente de você estar acertando sua aposta, você estar errando sua aposta. Então vamos lá. O Juice, pessoal, o que é o Juice, né? O Juice é um termo em inglês, né? Não é suco, tá? Na tradução das apostas não significa suco. E também é conhecido, você vai encontrar algum site chamado VIG, tá bom? São esses dois termos em inglês. E pra gente, traduzindo, né, é uma margem, ou uma taxa, né? Você pode considerar taxa, comissão. É uma margem que ela coloca nas cotações dela para ela sempre ganhar dinheiro, né? Como assim, Augusto? Vou explicar para vocês. E ela sempre vai ganhar. É como se fosse uma taxa que ela cobra à medida que você faça sua aposta, independente de colado. Vou mostrar aqui com exemplos, tá? Mas primeiro você tem que conhecer essa fórmula. Como que eu vou calcular esse Juice? O Juice, ele é calculado com a soma das probabilidades. Lembra que a gente tem as cotações, né? A gente aprendeu as cotações e transformar as cotações em probabilidades. Então, se você tem dois eventos, tem duas cotações, você vai transformar elas em probabilidades, somar as probabilidades e subtrair de 100. E aí você vai ter uma porcentagem. Essa porcentagem é o Juice, ou seja, é a taxa que a casa está cobrando de qualquer apostador naquele jogo, certo? Naquele evento. Vamos para exemplos, tá? Nós temos o time A, o empate e o time B, certo? Nessas mesmas cotações. O time A para ganhar está pagando 1,55, o empate 4 e o time B 6,25. Transformando em probabilidade, como vocês já aprenderam lá, né? Inclusive tem a ferramenta para auxiliá-los, nós temos 64,5% de vitória do time A, 25% do empate e 16% do time B. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar as probabilidades e somar, certo? A gente vai somar essas probabilidades, subtrair de 100 e a gente vai chegar em 5,5%. Esse 5,5% é o que a casa vai ganhar, independente de qual placar for o jogo, qual resultado for o jogo. Se o time A ganhar, se der empate, se o time B ganhar, não importa, ela vai ganhar 5,5% de qualquer lado, entende? É como se você tivesse, todo mundo que estiver colocando, ela vai estar pagando uma taxa. Se o time B ganhar, todo mundo que apostou naquele time, ela vai pagar a cotação, mas o que ela ganhou dos outros times, paga aquele valor que ela teve que pagar para o time B e ainda sobra 5,5% de lucro. É mais ou menos isso para vocês entenderem, tá bom? Existe uma coisa chamada cash out. E no cash out, a gente chama que é juice em dobro. O que seria isso, né? Cash out é uma ferramenta que as casas de aposta oferecem, né? E a gente considera juice em dobro porque você paga duas vezes uma comissão. Vou explicar para vocês. Tá? O que é o cash out, primeiramente? Cash out é você encerrar a sua aposta antes dela ser resolvida. A casa de aposta geralmente oferece um botão lá
e o jogo está rolando, e às vezes você está com lucro ou com prejuízo, você pode fechar a sua aposta, encerrar ali antes de terminar o jogo, saindo com aquele lucro, né, atual, aquele pequeno lucro, né, aquela porcentagem do lucro que você teria, né, do total, ou aquele pouco prejuízo, ao invés de ter o prejuízo total, se aquela aposta continuar daquele jeito, e você perdeu. Então, é uma forma de você sair com um pouquinho do lucro, não esperar o decorrer do jogo, talvez o jogo vira e você acaba perdendo, né, dinheiro, e também não perder todo o dinheiro, é uma forma de minimizar o seu prejuízo, tá? Vamos para um exemplo, como calcular o cash out e por que ele é um juice em dobro, tá? Em primeiro lugar, por que o cash out é um juice em dobro? O primeiro juice é o que você pagou. Quando você fez sua aposta, vamos pegar um exemplo aqui, você pegou o stake de R$100, colocou na vitória do time A. A odd estava 1,90. O lucro que você teria, R$90, certo? Se acabar o jogo com a vitória do time A. Quando você fez essa aposta, você pagou aquele juice lá que a gente já falou, que já está embutido ali. Primeira vez que você pagou o juice, bacana? Aí o time A fez um gol, ficou 1-0 o jogo, a odds da vitória do time A caiu para 1,5, e a casa vai te oferecer, se você quiser sair agora do jogo, não quiser terminar o jogo lá, vai que o time adversário empata, né, e você perde sua aposta, eu te ofereço R$30 para você sair agora. Aí você pensa, R$30, será que é justo? Será que R$30 é o preço justo que eu deveria pagar? Vamos ver. Como que a gente vai ver isso? A gente, para saber o lucro justo, né, se esse valor aqui para eu sair com ele é justo, a gente vai ter que saber qual que é o lucro que eu teria aqui, né, em cima da odds inicial, no caso aqui os 90, menos o lucro que eu teria em cima dessa odds de 1,50. Então vamos lá. Né? O lucro justo vai ser o cálculo de lucro, que a gente já aprendeu também, né, 100 vezes odds menos 1. E aqui também a gente vai usar o mesmo stake com a odds de 1,5 menos 1. Certo? No fim das contas, nós temos R$90, que é o lucro daqui, menos os R$50, que era o lucro daqui. A casa deveria estar pagando para a gente R$40 para a gente sair desse jogo com essa odds nesse momento. Só que ela está pagando 30. O que ela está fazendo? Cobrando novamente o juice de você, cobrando novamente a taxa. Mais R$10 aqui, né, nesse exemplo aqui. Então você está pagando um juice em dobro. O primeiro juice que é inevitável, você paga mesmo, né? Não tem como. E o segundo, que você está pagando por estar fazendo cash out. E aí você, por mais que você saia desse jogo e o time visitante empata, né? O time adversário empata, aí você fala, ainda bem que eu saí no lucro, poderia ter prejuízo de R$100. No longo prazo, você está fazendo uma besteira, porque você está pagando taxas dobradas, e essas taxas elas vão implicar no seu lucro, na sua possibilidade de lucro no final do mês, no final do período, né? Então, no fim das contas, não é um bom negócio fazer isso. Mas, então quer dizer que eu não posso fazer cash out, Augusto? Não. Existe uma forma de fazer cash out, que a gente chama de cash out manual. Existem outros nomes, né? Como uma cobertura, alguns chamam de free bet, que é um outro exemplo, um edge, que é outro exemplo, cada um tem suas peculiaridades, mas isso seria um cash out manual. É uma forma de você fazer uma aposta contrária, certo? Só que sem ter que pagar aquela taxa para casa, aquele juice novamente, né? E isso é muito utilizado para você fazer uma gestão de risco. Então, realmente, você pode sair de um jogo que você estava ganhando e tem um risco muito alto de você perder, e você tem um método para aquilo, e aí você quer fazer essa gestão, você pode fazer essa gestão de risco e sair do jogo, certo? Então, vamos lá, como calcular essa free bet, certo? Por exemplo, você entrou num jogo, né, no over 2,5, com R$100, numa odds de 1,80. E após um primeiro gol, a odds do under 2,5 já tinha um gol, né? Então, para não sair 2 gols, under 2,5, a casa está te pagando 3. E aí você pensa, poxa, de acordo com o seu análise, seu método, você fala, não, vale a pena. Quanto que eu tenho que colocar de stake para sair em free bet? E aí, o que é free bet especificamente? Se bater o under 2,5, ou seja, não sair mais do que 2 gols, eu fico no 0-0. Eu não perco nada. Mas se sair o over 2,5, eu ganho o meu lucro. Só que aí, no caso, não o seu lucro cheio. Porque você vai protegê-lo, né? Você vai diminuir o risco, vai fazer uma gestão de risco. Então, vamos calcular isso. Você vai pegar a stake, né? A stake 2, que é o que você quer saber, vai ser igual a stake 1, né? No caso aqui, os R$100, dividido pela odds menos 1, que é 1,8 menos 1, certo? Ou, desculpa, a odds que você tem aqui, 3 menos 1, tá? É a odds 2. E o que acontece? Com esse cálculo, você vai 100 dividido por 3 menos 1, 100 dividido por 2, 50. Significa o quê? Que se você colocar R$50 na odds 3, certo? Você vai conseguir um lucro aqui equivalente a R$100. Então, se você ganhar essa aposta, você ganha R$100, mas perde os R$100 da anterior, certo?
Mas se bater o over, você ganha os 80 que você ganhou nessa, mas perde os 50 que você apostou nessa. Então você fica com 30 de lucro. Então a ideia da free bet é essa. Free bet é uma aposta sem prejuízo. Você não tem como perder. De um lado você fica no 0 a 0 e do outro você sai com lucro, obviamente menor do que o lucro que você teria se você tivesse só com essa aposta. Beleza? Tranquilo? E para finalizar a aula, eu quero falar para vocês de um ponto importante que tem a ver com o Juice, que é a arbitragem, certo? Você já deve ter ouvido falar em algum momento, né, sobre arbitragem, né, é muito conhecida, né, na tradução sure bet, né, aposta certa, aposta garantida, ou 100% green, as pessoas vendem grupos, né, 100% green, aqui não tem red nunca, e você fala, cara, é fake, é roubo. Não é bem assim, tá? Existe sim como você não perder nunca, certo? Existe essa possibilidade. O que seria? É você ter um juice a seu favor. A casa não está pagando uma taxa para ela, você não está pagando uma taxa para casa, você tem como fazer o contrário, usando casas diferentes, certo? Que uma casa vai estar pagando uma cotação, a outra casa vai estar pagando outra cotação, e na hora de você fazer uma aposta de um lado e do outro, independente de qual aposta ganhar, o over ou o under, você vai sair com uma porcentagem de lucro, certo? As pessoas utilizam, quem usa esses 100% green, utilizam softwares para caçar essas sure bets. Você tem que achar uma cotação alta de um lado, no over, por exemplo, em uma casa, e uma cotação alta no under em outra casa. E fazer essas apostas em casas diferentes. Obviamente, a mesma casa não vai te oferecer isso. São casas diferentes que vão oferecer. E aí você vai conseguir fazer essa arbitragem, certo? Vale a pena fazer isso? Vamos lá para alguns pontos, né? Em primeiro lugar, você tem que ter contas de mais de uma casa. Então, você vai ter que ter diversas contas em várias casas, deixar dinheiro em todas essas casas para conseguir fazer suas apostas. Quando o software mandar lá, faz a aposta X na casa tal e aposta Y na casa tal. Aí você tem que estar com dinheiro já nessa casa na hora para fazer a aposta, né? As casas de apostas, né, dependendo de o que você for usar, se for usar uma plataforma, outra coisa, vão cobrar taxas. Então, tem essas taxas que você tem que considerar o lucro que você vai ter com essas taxas que você vai pagar depois nas apostas realizadas, ou até mesmo quando você for sacar esse dinheiro da casa. Você pode sacar por via de carteiras virtuais, como eu já falei, as carteiras cobram taxas para saques, essas taxas todas têm que estar incluídas, então você tem que pensar sobre isso. Oscilação do mercado. Você vai pegar uma cotação de 2 numa casa e 2,10 na outra. Aí você faz o de 2,10. Quando chega na outra casa, já caiu de 2 para 1,80. E aí? Já não tem mais aquele juice a seu favor. E aí, você vai fazer a aposta mesmo assim? Vai ficar com prejuízo? Não vai fazer? Então, é um problema. Você tem que fazer a aposta na mesma hora. Fica muito complicado você conseguir evitar essa oscilação. O lucro é baixíssimo. Então, da mesma forma que a casa de aposta ganha 5%, 3%, 2%, você vai ganhar isso a seu favor. Só que menos, porque o juice é mais difícil achar um juice a seu favor. Então, é 1,8%, 2%. Aí você vai ter que colocar o quê? R$1.000, R$5.000, deu uma stake muito alta nas duas casas, então você vai ter, numa casa tem que ter R$5.000, na outra tem que ter R$5.000, para conseguir ter um lucro considerável, porque senão vai ser muito baixo. E fora que as casas podem te limitar ou colocar limites ali nas suas apostas. Então, assim, ela pode te limitar não deixando você apostar, na hora que você for fazer sua aposta não conseguiu. Ela pode, numa aposta você fez R$5.000, na outra só permite colocar 100, aí já quebrou, não deu certo. Então, assim, tem vários problemas que as pessoas não vão te falar sobre isso. Então, quando você pensar em fazer alguma arbitragem, assinar algum grupo, pense nesses detalhes, tá bom? Avalie tudo isso. E vamos para um exemplo aqui, como que funciona, né, calculando mesmo. Você tem numa casa 1, mais de 2 gols, pagando odds de 2,10. E na casa 2, menos de 2,5 gols, pagando odds de 1,90. Você está fazendo apostas contrárias no mesmo jogo, né? Mais de 2 gols e meio, menos de 2 gols e meio, nessas cotações. Vamos calcular o juice. A gente vai calcular o juice em cima delas. Transforma em probabilidade, soma as probabilidades, como eu já mostrei no primeiro slide, subtrai de 100. Está vendo que deu uma porcentagem negativa, menos 1,89? Significa que o juice está a seu favor, né, nesse cálculo. Então, você tem um juice a seu favor nesse caso. Obviamente, tem que pegar essa porcentagem e comparar com todos os critérios que a gente já falou aqui. Beleza, pessoal? É isso que eu tinha para trazer para vocês. Para não ficar difícil esses cálculos, na próxima a gente vai mostrar a ferramenta que a gente criou para vocês, poderem fazer todos esses cálculos e não caírem aí, ter que fazer um cálculo muito rápido ou caírem em dúvidas se está fazendo a fórmula certa. A gente vai trazer tudinho mastigado, uma ferramenta automática para vocês e vai ser top. Então, valeu, forte abraço aí, até a próxima aula.